Muito bem, irmãos. Comigo Vamos agora? iniciar então com louvor com nosso irmão Ricardo. Pai do Senhor, irmãos, vamos cantar. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Amém? O próximo já também ou depois? Agora? Mais um. Mais um. Deus está presente nas nossas vidas, pronto para nos perdoar, para nos salvar. Amém? Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo vai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Amém? A palavra volta para o pastor. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Ricardo. Deus está presente, pronto a nos ajudar. O Salmo 103, nos seus 6 primeiros versículos, diz assim: todo o meu ser louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça de suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia. Ele enche minha vida de coisas boas. Minha juventude é renovada como a águia. Que Deus possa nos abençoar nessa leitura desse salmo. Bom, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, né?
semana passada nós estudamos o capítulo 2 e finalzinho do 1, comecinho do 2 e fomos um pouco aqui na questão do perdão, né? Nós sabemos que esse texto que nós estudamos semana passada é um texto profundo, falou muito ao meu coração quando preparei a mensagem. Eu creio que Deus tenha falado ao coração de vocês também, no sentido de que a igreja não é constituída de pessoas perfeitas, né? Mas sim de pecadores conscientes das suas limitações, das suas fraquezas, que fazem do Senhor o seu refúgio, o seu porto seguro, o seu baluarte, como diz o próprio salmista. E coloca diante de Deus sua vida, reconhece seus erros e procura lutar contra eles, vivendo uma vida agradável ao Senhor. E o que nos ajuda a ter uma vida correta, íntegra, é a presença do Espírito Santo em nós, mas também a comunhão, né? Eu ainda muito jovem na fé, ouvi uma metáfora que falava, eu já usei essa metáfora algumas vezes no culto, falando que a vida cristã é que nem uma brasa, que para se manter aquecida precisa estar em contato com outras brasas, porque do contrário, ela isolada, ela perde o seu calor, a sua força, e com o tempo vai se apagando. E a vida cristã é assim. Às vezes, não é que a nossa fé se afasta de Deus quando estamos longe da comunhão, mas longe da comunhão nós estamos mais vulneráveis às tentações, mais sujeitos aos intempéries da vida e pecamos com mais facilidade. Porém, na comunhão, na relação com o nosso irmão, nós fortalecemos a fé desse irmão e esse irmão nos fortalece. Por isso que a palavra de Deus nos diz que é importante que os irmãos vivam unidos, que os irmãos vivam em comunhão. Um corpo que está integrado, um corpo que está em comunhão e os membros do nosso corpo, eles se mantêm vivos porque eles interagem, né? Nós temos sistemas que se complementam e dá vida a nós. Da mesma forma, o corpo de Cristo é composto por cada um de nós. A nossa comunhão, o nosso relacionamento, a nossa vida de oração, até de confraternização, né? Alimenta e fortalece a nossa fé. Por isso, nós devemos ter consciência de que ser igreja é ser uma comunidade acolhedora, uma comunidade perdoadora, uma comunidade restauradora. Longe de sermos donos da verdade, perfeitos, não podemos nos posicionar como juízes, no sentido de julgar, de condenar, de excluir o outro que caiu. Pelo contrário, devemos combater sim o erro, mas jamais desprezar o pecador, né? Devemos sempre acolher, porque o próprio Cristo nos ensina isso, dizendo que antes de tomarmos consciência e apontarmos o defeito do outro, temos que saber das nossas próprias fraquezas, das nossas próprias limitações e quem não as tem, né? Devemos lutar contra a nossa natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo mesmo diz que ele esmurra o próprio corpo para que não seja desqualificado. Então, a vida espiritual é uma vida de batalha. Eu falo que crente é um ser que está em guerra civil consigo mesmo, né? O velho homem e o novo homem. E é na comunhão com a palavra, é na comunhão, na relação com o irmão, que a gente fortalece a nossa fé. Isso faz sentido para vocês? Amém? Só balança a cabeça, que eu estou vendo que você está ouvindo e está entendendo. Não é verdade? Isso é importante. Bom, hoje nós vamos estudar o capítulo 2 ainda, e terminá-lo, né? Do 12 ao 17. Tem uma palavra muito importante aqui para a gente poder meditar nesta noite. Então, eu vou mais uma vez orar, pedindo a Deus que nos ilumine, e vou ler o texto. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Me coloco agora como instrumento para que o Teu Espírito
ministre a vida da tua igreja aqui reunida. Que esse texto possa ser usado pelo teu Espírito para fortalecer a nossa comunhão e a nossa fé em ti. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Diz assim o texto, Paulo falando aos Coríntios. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidades. Contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui a Macedônia para procurá-lo. Eu vou pegar esse finalzinho aqui, depois eu entro no próximo assunto. O que a gente sabe, para quem está chegando agora, só para se inteirar do contexto da carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja que estava enfrentando alguns problemas. E por conta dos próprios religiosos, os judaizantes eram os judeus que haviam reconhecido em Jesus o Messias, mas não queriam abrir mão dos preceitos da lei de Moisés. Então, eles queriam continuar seguindo os rituais e as ordenanças impostas pelo judaísmo. E eles, embora Paulo tenha pregado o evangelho ali na região onde nasceu a igreja de Corinto, havia judeus ali que aceitaram, mas eles não queriam aceitar que o cristianismo iria se emancipar do judaísmo ou das leis de Moisés. E depois que Paulo saiu, algumas pessoas tentaram confundir ou difundir a ideia de que Paulo não estava totalmente correto na sua pregação, que a sua pregação era imperfeita. Por isso surgiram grupos dentro da igreja e isso tirou o foco da espiritualidade, a ponto de haver pecados ali não sendo tratados. E o apóstolo Paulo, então, teve que escrever a carta de 1 Corinto para exortá-los, chamar a atenção, e essa carta foi pesada. E Paulo queria saber, não é que nem hoje a gente manda um recado e imediatamente a gente já sabe a resposta. Naquele tempo, Paulo não sabia que efeito aquela carta que ele havia escrito teria sobre a vida da igreja. E Tito era aquele que iria trazer a mensagem, a resposta, falou, e aí, como é que foi? Como é que eles receberam minha carta? Então, Paulo estava ansioso para se encontrar com Tito, para saber se as exortações que ele havia feito, se as orientações que ele havia dado, haviam surgido algum efeito. Tinha feito bem ou não para aquela igreja. E Tito, quando ele marca de encontrar com Tito na cidade de Troade, né? Só que ele chegou lá e o Tito não estava. E ele já vinha passando por muitas lutas. O ministério do apóstolo Paulo não foi um ministério de flores. Foi um ministério de bastante lutas, de bastante perseguição, e a ponto que ele acabou sendo preso, né? E aqui, quando ele fala que ele estava em Troade, ele foi lá porque ele viu uma oportunidade de falar de Jesus. E isso é uma característica do cristão. A igreja do século 20, 21, né, na verdade, nós temos, às vezes, um pouco de dificuldade de falar de Jesus. A gente não testemunha da nossa experiência, do nosso relacionamento com Jesus. Falar de Jesus não é ficar pregando religião ou discutindo teologia. Falar de Jesus é falar do que Jesus tem feito na nossa vida. Porque a vida cristã, antes de qualquer coisa, é uma vida de relacionamento pessoal, né? Jesus nos chama para se relacionar conosco. Então, o cristão é aquele que tem um relacionamento íntimo com Deus através do Espírito Santo. Tanto que Paulo fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e clamamos Abba, Pai. Essa expressão Abba significa pai de amor, pai querido,
significa um relacionamento de intimidade, de proximidade. Então, falar de Jesus é falar da experiência de viver a partir desse relacionamento, né? Quando a gente casa, a nossa vida não muda. Quando a gente tem um filho, a nossa vida não muda. Quando a gente conhece Jesus, a nossa vida também muda. Porque antes nós vivíamos do nosso jeito. Agora a gente vive sendo orientado e buscando o amor, sentindo o amor, o cuidado, a presença de Deus, como a Bíblia fala, como um bom pastor, né? E Paulo então anunciava esse Cristo. O que Paulo anunciava? A salvação, né? Domingo à noite nós pregamos sobre o céu. Eu não sei quem teve a oportunidade de ouvir ou participar do culto, mas a mensagem do Evangelho nada mais é do que uma esperança de vida eterna. Nossa vida aqui, por mais boa que ela seja, por mais confortável ou por mais difícil e atribulada, essa vida não, ela vai acabar. O homem está destinado a morrer, né? Mas a Bíblia nos promete que Deus quer nos dar o céu. E as boas novas de salvação é que Deus estava em Cristo, nos convidando para fazermos parte da sua casa, morarmos com Ele. Essa semana eu tenho uma amiga minha que dá aula comigo numa empresa que eu dou treinamento, e ela estava na fila de adoção. E essa semana ela me mandou um vídeo mostrando o menino, adotou um menino de 3 aninhos. E ela estava apaixonada por aquela criança. E dizendo, olha como meu filho é lindo, como meu filho é lindo. O menino realmente é bonito, mas o amor dela fazia aquele menino ficar mais bonito para ela ainda do que é. É interessante isso, né? Quando a gente ama, a gente se apaixona. E aquela criança, a vida dela vai mudar, porque agora ela saiu de um abrigo e ela vai ser acolhida num lar onde ela vai sentir que ela é especial. É assim que é o nosso relacionamento com Deus. Todos nós precisamos, antes de termos um relacionamento na igreja, com as doutrinas, com as práticas e as estruturas, nós precisamos ter um relacionamento pessoal com Deus. E é isso que Paulo prega aqui, né? Ele fala aqui que ele viu uma oportunidade, uma porta de oportunidade. E Deus muitas vezes nos dá oportunidades. Deus abre portas para nós. Essa época de coronavírus, de desespero, é uma ótima oportunidade para a gente falar para um amigo, para a gente falar para um irmão, para a gente falar para um filho, para a gente falar para um colega, para a gente falar para um parceiro, né? De Jesus. Porque as pessoas estão vendo que qualquer valor desse mundo é efêmero. Nós estamos todos presos dentro de casa para preservar a nossa vida, né? Nada é mais importante do que a saúde dos nossos queridos, né? O tempo que a gente está tendo para poder, às vezes, conversar, coisa que na correria da vida que nós estávamos levando, a gente não se falava. Chegava em casa cansado e muitos ficam no WhatsApp, né? E a gente vê tantas brincadeirinhas assim. Agora não, as pessoas estão brincando, estão conversando, estão se relacionando, estão se descobrindo, está se dizendo até que agora, daqui para frente nós vamos ter um outro mundo. As pessoas estão voltando às origens do relacionamento familiar. E todos nós estamos vendo a importância dos nossos entes queridos, né? E reaprender, às vezes, a conviver com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, por incrível que pareça, né? É um aprendizado. Então, Paulo fala aqui que ele foi aproveitar uma oportunidade. E aí, no verso 13, ele vai falar, contudo, não tive paz em meu espírito, pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês, aquilo que eu acabei de dizer. Assim, despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo. É interessante que Paulo estava aqui, foi em Troade, que Paulo, vocês lembram daquela passagem lá em Atos 16, que Paulo teve um sonho de um macedônio, falando, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Lá em Atos 16, é Troade que ele estava. Então, ele pregando lá em Troade,
as coisas não estavam muito bem, ele estava aflito e ele teve essa visão de um macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele foi para a Macedônia, né? E depois você pode ler em Atos 6, ele foi lá e Lídia se converteu. Depois a conversão de Lídia, depois ele acabou libertando uma moça de um espírito adivinhador. Ele acabou indo parar na prisão em Filipos. Lá em Filipos ele acabou orando na prisão. O carcereiro teve um terremoto, o carcereiro quis se matar e Paulo estava lá, o carcereiro se converteu, ele e toda a sua casa. Oportunidades. Paulo usava todas as oportunidades para falar de Jesus. E aqui ele vai falar de algo que é importante. Nesse espírito, quem nós somos para Deus? O que é a mensagem do Evangelho? Agora é esse texto que eu quero compartilhar com vocês aqui, ó. Ministros da Nova Aliança é o subtítulo que eu tenho aqui para esse pedacinho. Paulo fala assim, ó: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Olha que expressão bonita, né? Daqui a pouco eu volto e comento. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiros terríveis de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Então veja bem, hoje a palavra que eu tenho para trazer para vocês, para nós, que a palavra de Deus tem a dizer, é sobre isso. É sermos ministros, sermos testemunhas de Jesus, né? Paulo fala aqui que apesar de nós termos lutas, apesar de passarmos por aflições, ele dá graças a Deus, porque ele sabe que Deus sempre conduz os seus de forma triunfante. Deus sempre nos conduz em triunfo, como diz a tradução, né? Nós somos pessoas abençoadas. Você que tem Jesus, você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa privilegiada. Deus nos deu esse privilégio. Sermos alcançados pelo seu amor, pela sua graça. E esse é o privilégio que faz com que a gente se sinta especial, né? Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das aflições, eu sou especial, você é especial, porque Deus nos conduz triunfantemente. Isso significa que eu e você já estamos salvos. Nós não vamos ser salvos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, ele não terá a vida eterna. A vida eterna já nos foi dada. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos propriedade exclusivas de Deus. E agora, olha o que Paulo fala, por nosso intermédio, o intermédio de Paulo, o seu intermédio, o meu intermédio, né? Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda a parte. Eu e você somos o canal pelo qual o conhecimento de Jesus é levado, né? Assim como os rios levam as águas para o mar, nós somos instrumentos de levarmos as pessoas a Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? Né? Deus escolheu e elegeu a igreja para ser a sua testemunha.
para falar do seu amor. E Paulo fala que aonde ele está, ele prega, ó, por toda parte. Tinha um pastor muito amigo do meu sogro, se tornou meu amigo também. Ele era diretor aqui de uma missão chamada Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. O nome dele era Bartimeu. Ele trabalhou muito tempo com as 4 leis espirituais. E o Bartimeu era um evangelista nato. Ele entrava no táxi, ele falava de Jesus. Ele estava no restaurante, ele sempre estava testemunhando e compartilhando sobre o amor de Deus. E com ele eu aprendi esse conceito. Fale de Jesus no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Você não tem a obrigação de converter ninguém. Põe isso na tua cabeça. Você não vai entrar em debate, discutir religião, discutir teologia, nada disso. Deus não manda para você ficar entrando em discussão. Deus manda você viver o cristianismo. Quando eu e você vivemos o cristianismo, o que o texto está dizendo é que nós exalamos o bom perfume de Jesus. Olha que coisa linda, amados. Né? Somos, olha o que o verso 15 fala, somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Né? Somos como um doce perfume. Nós levamos as boas novas. A palavra nossa, como crente, como filhos de Deus, deve ser uma palavra de conforto, de esperança, de consolo. Crente não pode ser queixoso, reclamão, rabugento, negativo, pessimista, trágico. Faz sentido para você isso? Né? A gente tem que ser otimista. A Bíblia fala que Deus nos conduz triunfantemente. Então é aquilo que eu brinco sempre com vocês. Tá ruim, mas tá bom. Tá bom. Porque Deus está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou entrar em desespero. Essa situação tá ruim para muita gente. Talvez esteja para você. Como vai ficar? Quão pior vai ficar? Não sei. Mas tá bom. Porque uma coisa nós sabemos. Nós temos o Senhor Jesus. E nós, irmãos, presta atenção nisso que eu vou dizer aqui. Nós temos uns aos outros. A nossa igreja não é só um ponto de reunião para a gente poder cantar, louvar e cultuar a Deus, mas é um ponto também de estarmos juntos, apoiando-nos mutuamente. Então, nós temos que ter coragem de pedir oração uns pelos outros. E se puder ajudar, nos ajudar mutuamente. Este é o papel nosso como comunidade. E essa situação coloca à prova a nossa atitude. Temos que ser amorosos e cuidarmos uns dos outros. Então, põe uma coisa na tua cabeça. Você não está sozinho, amém? Você não está sozinho. Nós estamos separados fisicamente. E se precisar, a gente vai estar junto fisicamente. Mas você não está sozinho. Isso é importante que a gente saiba. A gente está batalhando junto. A gente está lutando junto. E este é o princípio da vida cristã. Né? Então nós somos um aroma, somos percebidos de formas diferentes, como Paulo fala aqui, né? Porque para aqueles que são salvos, é como se a gente levasse uma esperança de vida. Mas aqui tem uma questão muito séria. Quando a gente fala de Jesus a uma pessoa, se ela aceitar, ela vai ser salva, e ela vai fazer parte do corpo e vai sentir o bom perfume de Cristo. Se não, se ela rejeitar, ela está se condenando à morte. E ela jamais vai poder dizer um dia, eu não sabia. Porque Deus vai falar, olha, tal dia, tal hora, alguém foi lá e mostrou o meu amor por você. E você rejeitou. Porque o texto fala aqui, verso 16. Para os que estão perecendo, somos cheiros terrível de morte e condenação. O evangelho, ele divide. Jesus falou, quem não está comigo, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha.
Jesus fala, vocês não podem servir aos dois senhores. Ou vocês vão amar um e odiar o outro, ou vice-versa. Não podeis amar o mundo e seus prazeres e amar a Deus. Isso é muito sério. Então, a palavra, ela é... E Jesus fala, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque ele divide. Então, nós temos um compromisso de não convencermos ninguém, mas sermos uma carta viva, sermos o bom perfume do Senhor, né? Para aqueles que se convertem. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida a quem está à altura de uma tarefa como essa. Não é eu, não sou eu, não é você, não é a minha capacidade teológica, o meu conhecimento, não é Paulo na sabedoria dele. O próprio apóstolo Paulo fala, deixa eu até achar aqui, que eu acho que é muito importante a gente olhar, voltando aqui um pouquinho na carta de Paulo aos Coríntios, né? Paulo fala assim, quem é Paulo, quem é Apolo? Né? Nós somos todos servos do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Capítulo 3, ó. Vou ler o capítulo 3 do 1 Coríntios 3, ó. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, e sim como... Não é esse texto aqui. Eu quero ir um pouquinho mais para frente. Tá? Assim, é aqui sim, ó. Versículo 5, ó. Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem prega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho, pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então veja bem, o que Paulo está falando é que o ministério, a convencimento, a salvação é uma dádiva de Deus. É o Espírito Santo que convence. Não sou eu, não é você. É o Espírito de Deus que em algum momento fala ao teu coração. E Paulo está falando aqui, ó, né? Ninguém está à altura de pregar o Evangelho por si próprio. Por isso, qualquer um que prega o Evangelho tem que ser humilde, né? Olha o verso 17. Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Esse é um problema sério nos nossos dias, né? Infelizmente, queridos, infelizmente, e isso acaba maculando a mensagem do Evangelho, infelizmente, muitos usam a fé cristã, a doutrina cristã, o cristianismo para obter interesses pessoais, comercializam a palavra de Deus, negociam a palavra de Deus. Isso escandaliza, né? Isso afasta as pessoas, né? Isso faz com que muitos não queiram estar na igreja. Hoje, mais do que nunca, a gente vê uma coisa chamada apostasia. Alguém pode dizer, pastor, mas a apostasia sempre teve desde o começo da igreja. Mas você percebe que cada vez ela está maior? E a Bíblia nos fala que no próximo ao fim do período da igreja, a apostasia aumentaria. Eu creio, irmãos, que nós estamos no começo do fim. O mundo está à beira do caos. A igreja está desacreditada como instituição. Os pastores estão desacreditados
como homens de Deus. Você hoje falar que você é pastor é motivo de desconfiança, sinônimo de charlatão, de oportunista, né? As grandes megas igrejas são vistas como meios de obter recursos dos mais simples, fazendo promessas vazias e não pregando o evangelho autêntico, né? Nós não estamos aqui julgando ninguém, nem citando ninguém, mas a gente percebe o evangelho sendo maculado. O verdadeiro cristianismo puro e simples é raro, né? E aqui o texto está dizendo isso. E Paulo está falando aqui, eu não estou aqui para ganhar disputa, eu não estou aqui comercializando, eu não estou aqui fazendo nada por interesses pessoais. Aí ele fala aqui, eu prego a palavra de Deus com sinceridade. Com sinceridade. E é isto que eu e você temos que ser. Jesus, certa feita, usando uma parábola, ele disse que a igreja seria como um campo de trigo, aonde cresceria no meio do campo também joios. E aí os discípulos falaram o seguinte, Senhor, então vamos arrancar o joio. O joio, ele é parecido com o trigo. Mas Jesus falou o seguinte, não arranque o joio, porque vocês não vão saber o que é joio e o que é trigo, vocês podem arrancar o trigo junto. Assim é, irmãos. Hoje o cristianismo tem o cristianismo trigo, que é moído, que é servo, e tem o cristianismo joio, aquele cristianismo manipulador, oportunista, interesseiro, comercializado, aonde se vende a bênção, aonde se negocia a salvação. Esse cristianismo é joio. Nós temos que pedir para Deus nos dar discernimento. E que eu e você, e que nossa comunidade, e que você seja cristão trigo, que eu seja pastor trigo, que nós sejamos uma comunidade trigo, que a gente se desvie do joio, que a gente não se apresente como joio. Porque fala aqui, Paulo fala, pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com autoridade de Cristo, a bênção de Deus. Deus quer te abençoar, Deus quer me abençoar. Nós devemos viver debaixo da orientação e da bênção de Deus. E olha o finalzinho da frase, sabendo que Deus nos observa. Deus está olhando para mim. Deus está olhando para você. Deus sabe da sinceridade e da intenção do nosso coração. Davi orava assim, dizendo, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, né? Sonda, meu Deus, sonda, conhece o meu coração. No Salmo 139. Que nós possamos lutar contra essa natureza pecaminosa que nós temos, mas com sinceridade dobrar nossos joelhos, falar, Senhor, me ajuda a vencer maus hábitos, maus pensamentos, más atitudes, que eu possa ser o bom perfume de Cristo para o meu marido, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus colegas de trabalho, que eu possa ser o bom perfume de Cristo na vida dos meus irmãos. Nós temos que ser o bom perfume. A nossa fala deve trazer alento, a nossa fala deve trazer esperança, a nossa fala, a nossa presença na vida do outro deve trazer harmonia e comunhão. Isso é ser cristão. Crente que briga, que discute, que vira a cara, que não está sendo bênção. Não está sendo bênção. Pastor, mas eu tenho um temperamento muito forte. Coloque esse temperamento na presença. Eu também tenho, vocês me conhecem já um pouco. Mas a gente tem que levar cativo. Cativo. Respira, ora, chora em casa, mas não briga. Não entra no fight, não entra no confronto.
Seja com o teu irmão, seja com o teu parceiro, com a tua parceira. Vocês estão vivendo dentro de casa, às vezes é difícil. Você pensa que o outro é difícil, você também é difícil para o outro, né? Então tenha paciência, respira fundo, vai orar, pede perdão, caminha a segunda milha. Seja servo, seja servo. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Quarta-feira que vem a gente continua o capítulo 3. Tem coisas boas aqui para a gente ver ainda. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Tá? Nós vamos orar